Boa noite, pessoal. 31 de julho de 2024, aqui é a Igreja da Vera Cruz. Não nos deixa mentir, já são 8 horas, está aqui badalando os sinos. Zetinha já estava aqui a postos, linda Zetinha. E aí vamos começar aqui a nossa live pontualmente às 8 horas. Essa live que alguns anos atrás era às 9, mas eu falei para se cumprir. Inezinha do meu coração, tudo bom, Inezita? Linda, representante aqui, Inezinha, farmacêutica da Pharma Nord, que eu estava por acaso agora respondendo um aluno do MES, que ele me perguntou o que eu achava da coenzima Q10 da Pharma Nord. Eu falei assim, olha, o que eu acho? Eu só posso dizer isso, eu dou aula para a Pharma Nord, já dei até inclusive da coenzima Q10, eu uso a coenzima Q10 da Pharma Nord em mim mesmo, eu uso coenzima Q10 e eu prescrevo para meus pacientes, ou seja, confiança total. Eu não confio assim em muitas marcas, mas as marcas que eu utilizo com muita frequência e que eu utilizo em mim, né, são as marcas de confiança. A Pharma Nord é uma delas. Inezinha aí, não me deixa mentir. Então é isso, gente. Vamos responder aqui as perguntas dos meses. Eu estou com um visual novo, fiz aqui um visual Ranger. Mudar um pouquinho o visual, né? E verão também é bom, está muito quente aqui em Aveiro, então é bom a gente, né, ter assim, menos cabelo, facilita a vida e também para... Please, o que você está pedindo, Suzaninha? E também para arejar um pouquinho, né? Essa semana, né, segunda-feira, eu não trabalhei, eu tive num evento, tive a honra de ser convidado para um evento internacional, o segundo Congresso Internacional de Biorregiões. Então tinham representantes do mundo inteiro, do Japão, da Austrália, da Holanda, da França, etc. Presidentes de câmaras de pequenas, de cidades, né? Pequenas ou não, de cidades que... Obrigado, Janinha. Você é suspeita para falar. De cidades que se dedicaram, né, à biosustentabilidade, que nada mais é do que, né, ter todo um aparato para ajudar a gente ter um mundo melhor, né? Então eu fui chamado para falar sobre alimentação e planeta, como o impacto de uma alimentação certa pode ser positivo para o nosso planeta e ao contrário, né? Como uma alimentação errada, cheia de processados, químicos, embalagens, etc., pode ser desfavorável para um mundo melhor. Eu comecei a apresentar, vou fazer um resuminho rapidinho da minha apresentação, mas depois eu vou colocar ela no YouTube, tá bem? Eu já falei, já mandei a apresentação para minha equipe. A apresentação não podia passar de 10 minutos e eu cumpri o tema, então eu vou colocar depois lá no YouTube. Lembrando também que muitas lives agora, quando elas não estão salvas aqui no Instagram, elas ficam salvas. Sempre deixo salvo, ou no Instagram, ou deixo salvo no YouTube. Também no meu canal do YouTube, para quem não sabe, meu nome, Rodrigo Ayub, e lá também tem algumas lives que não ficam aqui no Instagram. Então eu comecei a apresentação falando sobre isso, né? Nós somos o que nós comemos, mas o nosso planeta também é o que nós comemos, tá? Nossa alimentação tem um impacto diário, né, na saúde do nosso planeta. Então nós temos o maior poder, a maior arma que a gente pode fazer para ter um mundo melhor, que é o nosso garfo. É o que a gente coloca na boca. Isso interfere totalmente com o nosso planeta. Não é só com a sua saúde, não. Se eu consigo mudar a alimentação de muitas pessoas, né, e graças a Deus eu consigo, com o MES, com o clube, etc., eu estou indiretamente me beneficiando também. Por quê? Porque aquela pessoa está contaminando menos o ambiente. Por quê? Porque não está incentivando indústrias que colocam agrotóxicos, né? Não está comprando produtos cheios de plástico, né? Embalagens plásticos e alumínios, etc, etc. E até as fezes dela não estão tão contaminadas, né? Uma pessoa que come porcaria o dia inteiro, cheio de químico e processado, tem que pegar o cocô e colocar no isolamento radioativo, né? Porque aquilo dali não serve para nada, nem para adubar a terra, né? E as nossas fezes, assim como os fezes dos animais, elas fazem parte do ciclo da vida, né? Aquela lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é isso que a gente tem que ter, o nosso corpo comendo alimentos saudáveis para a gente utilizar esses nutrientes todos, depois nas fezes sair restos desses alimentos que servem para ser colocados na terra e o ciclo continua. Só que você imagina aquelas pessoas hoje que comem produtos cheios de glifosatos, cheios de fitalatos,
cheios de adoçantes artificiais, etc., né, o cocô não serve para nada, né, serve para poluir o planeta. Então, em todos esses aspectos, né, eu falei um pouquinho sobre a nossa capacidade, a nossa alimentação e como isso influencia o nosso planeta. Eu, como só tinha 10 minutos para falar, né, eu criei um top 10. Eu criei as 10 dicas de ouro, estava em inglês, né, the Golden Tips for a Better World, para um mundo melhor, relacionados com a nossa alimentação. Então eu dei 10 dicas, vou ver se eu lembro das 10 aqui para passar para vocês. A primeira dica era, faça alimentação plant-based, tá? Você tem que ter a base da sua alimentação de plantas. Por quê? Porque já se sabe, né? A alimentação de plantas, né, orgânicas, plantas de verdade, tá? Comida de verdade. Não é planta cheia de agrotóxico, isso vai poluir o planeta. Então faça alimentação à base de plantas, que sejam plantas orgânicas, né, naturais, fundamental isso, né? Incentive pequenos produtores, incentive a agricultura regenerativa, né? Incentive o locavorismo, que é você comprar perto de onde você mora. Tudo isso vai diminuir emissões de efeito estufa, né? Excesso de poluição por transportes, etc. Vai ajudar muito as variações climáticas. Então é muito simples. Coma plant-based, comidas orgânicas, locavorismo, comidas locais, o mais sazonal possível, né? Coma comida na época que a natureza nos deu, né? A mãe natureza, ela é uma mãe e ela sabe o que é melhor pra gente. Não é para comer mirtilo no inverno. Mirtilo se come na primavera. Por quê? Porque as antocianinas ajudam o nosso corpo a se preparar para o verão. Por isso é que os berries aparecem muito nessa época. Todas as frutas, você vê que no inverno, o que a gente tem grande concentração de cítricos? Laranja, limão, lá na quinta do meu tio fica tudo seco e as árvores de cítricos cheias lá de vitamina C para nos proteger do inverno. Então, comida sazonal, comida local, comida plant-based, pelo menos metade do seu prato tem que ser frutas e vegetais. Tá? Pelo menos metade. A outra metade tem que ser cereais integrais, proteínas animais, proteínas vegetais e etc, etc. Mas a metade tem que ser frutas e vegetais. Tão simples quanto isso. Ah, doutor, eu ouvi falar que fruta engorda. Isso é loucura. Não se deve comer só fruta. Só fruta não, é claro que não. Fruta faz parte de uma... Minha marmita agora, por exemplo, que eu acabei de comer, ela tinha base, leguminosas, tinha cereal integral, tinha ameixa, tinha maçã, tinha abacate, tinha limão, ou seja, tinha várias frutas, tinha vários nutrientes. Se você for ver, eu comi numa marmita, mas se colocasse num prato, você ia ver que era mais ou menos isso que eu estou falando. Tem que limitar proteína animal. É engraçado, né, que eu quando faço um vídeo falando sobre essa celeuma da proteína animal, das carnes, etc., esses vídeos não são nem os que mais bombam, né? Que mais tem visualizações. Mas, franzinha do meu coração, depois eu vou falar com você. Eles nem são os vídeos que mais bombam, mas são os vídeos que têm mais críticas, né? O pessoal da dietas cetogênicas, os carnívoros, etc., que eu respeito, cada um sabe de si. Eu só estou passando a minha verdade, que pode não ser a verdade universal, mas é o que eu acredito. E aí o que acontece? Esses vídeos criam polêmicas absurdas. Eu nem fico perdendo tanto tempo de ficar respondendo, etc., até porque eu não tenho esse tempo. Mas às vezes eu vejo os comentários, né? E aí eu já fico chateado que a premissa do comentário já não tem lógica nenhuma. Um dos comentários que fizeram no último vídeo que eu falei de proteína animal começa assim: é muito engraçado esse pessoal da plant-based. Como é que dizem que a alimentação plant-based faz bem, sendo que a maioria da população come plant-based e hoje está doente? Aí eu falo, de onde é que essa pessoa tirou essas... você que é a melhor psicóloga do mundo. De onde é que essas pessoas tiraram esse dado estatístico? Porque não existe isso. A maioria da alimentação das pessoas não é plant-based. A maioria da alimentação das pessoas ou é processado ou é excesso de proteína animal. Eu sento aqui na minha consulta, tirando os pacientes que me acompanham, os meus alunos do MES, os meus alunos do clube, ou os meus seguidores maravilhosos que assistem as minhas lives há quase 6 anos, as outras pessoas, eu pergunto para elas: você come arroz vermelho? Nem sei o que é isso, doutor. Nunca ouvi falar. Para mim isso é suplemento para baixar o colesterol. Você come feijão mungu? Não sei o que é isso. Trigo sarraceno? Nunca vi na vida, né? Ah, você gosta de cogumelos? Ah, doutor, sei lá, às vezes no restaurante que eu vou ali tem um bife com molho madeira e cogumelos, etc. Em suma, as pessoas não comem plant-based.
Plant-based não é alface com tomate. Plant-based é você utilizar toda essa magia dos cereais integrais, das leguminosas, das frutas, das oleaginosas, etc. E isso eu não vejo ninguém comer que não seja meus mesianos, minhas mesianas, os meus seguidores lindos, etc. Não é verdade, gente? Vocês veem aquelas pessoas que têm problemas cardíacos, os obesos, etc., serem os comedores de tofu, os comedores de cogumelos? Não, são comedores de carne e principalmente comedores de processados. Então, essa premissa que alguém escreveu, que eu nem vi, mas está lá no meu Insta, para quem quiser ver, no post mais recente que eu falo sobre proteína vegetal, sobre proteína animal, desculpa, tem logo essa pergunta, né? Se a plant-based é tão boa, por que a maioria das pessoas hoje está doente? Está doente porque não come plant-based. Esta é a minha realidade. Pergunte para um gordinho com doença cardíaca se ele conhece o que é trigo sarraceno, se ele come tofu orgânico. Nunca comeu na vida. Nunca. O que ele come todos os dias é peito de frango, né? Carnes e enchidos, essas coisas. Que é carnes ou carnes processadas, que é pior ainda. Então, Dr. Rodrigo não é vegano, não é vegetariano, embora tenha uma profunda admiração por essas pessoas, porque, na minha experiência, são as pessoas que mais têm cuidado com a natureza e com os animais. Eu não sou, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou grupo O positivo, nasci na terra da churrascaria e eu amo carne. Só que por que eu não como carne todos os dias? Porque todos os dias eu estudo 3 horas por dia e eu leio artigos científicos o tempo todo e não há um artigo científico na face da Terra que fale que uma alimentação carnívora é a melhor alimentação para a nossa saúde. Não é, eu nunca vi isso e eu quero que alguém me convença para eu voltar a comer carne como eu comia quando eu era mais novo, mas que eu tinha problema no intestino, que eu tinha problema de pele, né? Agora eu não tenho nada, agora eu me sinto super bem, porque eu entendi que a gente tem que alimentar a nossa flora intestinal, que a gente tem que colocar muitos fitoquímicos para dentro do nosso corpo, que a fibra é fundamental para uma saúde plena, porque vai modular hormônios, né? Vai fazer com o seu intestino. As pessoas me perguntam, doutor, eu tenho de pólipos, eu tenho divertículos, o que é bom para isso? Dê trabalho para o seu intestino, porque diverticulite e pólipos estão muito relacionados com perda da tonicidade do músculo intestinal. E você tem que dar trabalho. Assim como você trabalha o seu músculo do braço, você tem que trabalhar o músculo do seu intestino. E para isso você não pode comer refinados, você não pode comer o tempo todo alimentos sem fibra, como o reino animal. Você tem que comer fibras, tá bom? Então, ficou aqui o desabafo. Então foi isso a minha aula, e eu falei sobre mais coisas e etc. Mas também não posso falar a aula inteira aqui, senão não consigo responder as perguntas dos meus mesianos queridos, mas vai ter. É só mudar e ver a mudança acontecer. Pois é, Irene, é exatamente isso. E pronto, e se as pessoas falarem, eu estou fazendo uma alimentação carnívora e eu estou ótimo, então pronto, você faça. Porque eu acho que a dieta cetogênica tem uma indicação terapêutica fantástica para alguns casos, né? Problemas de diabetes, pessoas com epilepsia, até cancros. Agora, como estilo de vida, me perdoe, mas pronto. No comments. Bom, vou responder primeiro uma pergunta. Essa aqui de uma seguidora que me perguntou e ela é tão querida que aí eu falei, Edith Viana, eu vou falar, olha, eu vou responder sua pergunta numa live e aí depois eu respondo dos alunos do MES. Para não falar que eu só respondo do pessoal do MES. Olá, doutor Rodrigo, qual a sua opinião relativamente aos ácidos oxálicos, né, aos oxalatos existentes em tudo que é vegetal? Pois é, então. E também achei interessante essa pergunta porque isso gera muita dúvida, né, das pessoas. Ai, doutor, eu ouvi falar que os oxalatos eles são os vilões e que eu não posso comer nada que tem oxalatos, que eu vou morrer se eu comer oxalatos, etc, etc. Mas também aqueles mindsets, né, que às vezes tentam colocar na sociedade para as pessoas pararem de comer coisas saudáveis, porque realmente o oxalato tem grande concentração no reino vegetal. Beterraba, né, a espinafre, que a gente sabe muito, ou mesmo as oleaginosas, tem oxalato, etc. Mas é assim, oxalato não tem o menor problema se você, primeiro, respeitar a regra da diversidade, né? Você não é para comer o tempo todo a mesma coisa, porque aí vai dar problema. Eu aposto para vocês, Ora Pronobis, eu tenho na minha casa. Eu ganhei de uma paciente uma Ora Pronobis que está crescendo de forma maravilhosa e vou em breve começar a consumi-la no meu suco verde, na minha alimentação. Para quem não sabe, Ora Pronobis é uma planta chamada carne dos pobres,
porque ela tem uma grande concentração de aminoácidos, é fantástico, é verde, é clorofila, fitoquímicos, aminoácidos, fibra, é tudo de bom para colocar no corpo e ela cresce na sua casa num vaso rapidamente e a minha já está ficando linda. Mas então, se você colocar no Google oxalatos e alimentação e etc, etc, eu aposto, né? Eu por acaso não coloquei, mas eu tenho certeza disso, tá? Posso estar enganado, mas eu quase tenho certeza. Se você vai aparecer assim, o excesso de oxalatos pode causar cálculo renal, o excesso de oxalatos pode causar problemas intestinais, o excesso de... Ou seja, o excesso causa, mas o excesso de qualquer coisa vai te causar um problema. Eu não tenho dúvida que excessos fazem mal. Mas eu não estou falando aqui de excessos, eu estou falando que o oxalato entre na sua vida de uma forma diversificada, junto com outros alimentos. E aí não tem problema nenhum. Só tem problema se você tiver problemas renais. Aí você tem que conversar com seu médico, porque existem dietas específicas para quem tem problemas renais. Como quem tem problema hepático, né? Tem que restringir proteínas, por exemplo. Quem tem problema renal tem que ter restrição de alguns alimentos, ricos em potássio, ricos em oxalato. Mas se você não tem um problema renal, nem algum problema genético com oxalato, também se existe, né? Você pode comer sim os alimentos ricos em oxalato, desde que você use de uma forma diversificada na sua vida. Não é para comer sempre a mesma coisa. Isto é um dos maiores erros que as pessoas têm quando eles querem fazer alimentação plant-based e que eu tento explicar. Faça alimentação diversificada. Cada dia que você for à mercearia, você compre coisas diferentes. É claro que você não vai todos os dias comprar uma coisa diferente. Por quê? Porque senão você também não sai da mercearia. Mas, por exemplo, eu vou na mercearia e compro aquelas coisas. Na próxima vez que eu for, eu compro outras. Por isso que eu, inclusive, quero respeitar a sazonalidade. Agora nós estamos aqui numa época de melancia, né? De melão, de meloa, sei lá o que, não sei o quê. Aí, nessa época, eu tô comendo quase todos os dias eu como melancia ou melão. Mas vai passar essa época, vai vir a época dos figos. Aí eu vou comer figo, entendeu? E se eu fizer essa rotação da alimentação, muito inclusive baseada na sazonalidade, eu estou preenchendo todos aqueles critérios que eu comecei a live. Entendeu? Então isso é que é importante. Não tenha medo do oxalato se você comer, consumi-lo de uma forma diversificada, tá bem? Agora, se você comer oxalato em produtos industrializados, ou então, como eu falei, comer o tempo todo, o problema é o excesso, tá bem? O problema é o excesso. O fígado, ele sabe dar conta do oxalato. E se você come diversificado na sua alimentação, por exemplo, minha marmita hoje teve espinafre, mas aí eu espremi em cima do espinafre o limão, né? Porque fica gostoso na marmita você colocar um limão espremido, até conserva melhor os nutrientes. E aí o que acontece? No limão você tem o citrato, e o citrato é um antagonista do oxalato. Neste equilíbrio você não tem problema nenhum em comer aquele espinafre. Deu para entender? Você tem que ter as suas vias todas de detoxicação funcionando bem. Se o fígado estiver bom, e aí você tem que dar os nutrientes para ele funcionar bem, tudo vai correr bem, tá bem? É fundamental ter concentrações boas de selênio, vitamina B6. Existem enzimas que ajudam a degradação do oxalato, que se elas são B6 dependentes. Então, selênio, B6, o fígado funcionando bem, você não tem problema renal, como oxalato que o seu corpo agradece, tá bem? Existe até um conceito do oxalato, ele faz xenormese, ou seja, um pouquinho de oxalato dá um estresse para o nosso fígado que ele funciona melhor. Tá bem? Então, isso também é um princípio de coisas que a gente acha que fazem mal, mas em pequenas doses elas têm um efeito benéfico. É aquela coisa do estresse de pequena intensidade, tá? E o uso de oxalatos faz isso, tá? Então podem comer à vontade, que não tem problema nenhum. Espero que tenha respondido aqui a pergunta da Edith. Obrigado aí pela participação. O Anderson do MES 16 perguntou. Lembrando que semana que vem, gente, vai ter nova edição do MES, tá bem? Quem quiser pode se inscrever na minha bio, tá? E aí a gente vai fazer uma nova maratona para depois abrir uma nova turma, porque muita gente aí perguntando quando é que ia ter uma nova turma, queria participar e eu agradeço mesmo o carinho e a confiança. O Anderson perguntou, qual a opinião, doutor, a respeito da manteiga de amendoim, que é vendida nos supermercados convencionais? Eu acho que eu já respondi isso, Anderson, mas eu respondo de novo sem o menor problema. Não usem manteiga de amendoim, tá bem? Manteiga de amendoim é um produto industrial péssimo para a saúde. Eu sei que é gostoso, faça em casa, é muito fácil. No clube lá tem várias receitas de fazer manteiga e é muito simples, né? Se você quiser fazer aquela manteiga de avelã, basicamente é você pegar a avelã, tostar ela, né? Torrar ela um pouquinho no forno, não precisa ser muito. Avelã, atenção! Isso aí é a segunda parte da pergunta. Comprar em supermercados convencionais. Não comprem oleaginosas nenhuma em supermercados convencionais.
comprem em lojas de produtos orgânicos. Faz toda a diferença. Não coloquem químicos no seu corpo de forma voluntária, tá? Se você pegar, faça esse teste para você não achar que o Dr. Rodrigo é fundamentalista. Pegue o avelã, tosta ele, depois mete naquelas varinhas que batem, que tem uma hélice, né? Para você fazer a pasta. Se você ficar batendo bastante o avelã, coloca um pouquinho de sal integral, até ficar como se fosse uma manteiga. A receita é essa. É pegar o avelã, colocar um pouquinho de sal integral e ir batendo, né? Olha a doutora Ana chegando aí atrasada. Ir batendo até fazer uma manteiga. Demora um pouco. Se você usar um avelã de má qualidade com químicos, não faz a manteiga. Você fica batendo horas e não vai fazer aquele ponto da manteiga. Por quê? Porque tá ali cheio de químico. Então faça esse teste, compra um avelã de supermercado, depois você compra um avelã de confiança lá, tipo da Nutrição a Granel, e você faça o teste para você ver que o Dr. Rodrigo não é fundamentalista, é que o nosso corpo, o nosso mundo está impregnado de químicos que são prejudiciais. Então, compre alimentos orgânicos. É outra coisa que parece fundamentalismo, mas não é. Você comprando alimentos orgânicos, você está economizando muita coisa. Você está economizando no remédio que você vai pagar no futuro por causa dos seus problemas de saúde, no médico que você vai pagar no futuro por causa de consultas médicas. Paola, do meu coração, tudo bom, amor? Paola já é uma chefe de cozinha profissional, futura nutricionista, que, né, hoje está a máquina de fazer pratos saudáveis. Sigam a Paola, que todo dia ela publica um prato maravilhoso, diferente. Entendeu, gente? Então, isso daí, e também no mundo, né? Quando você não coloca o seu dinheiro, você coloca o lucro, né, em indústrias que estão cheias de problemas, de químicos, etc., você está economizando porque o seu mundo vai ficar menos poluído. É um processo sistêmico e que a gente tem que entender que não existe. Quando você fala uma coisa é cara, você tem que entender o que é o valor que você dá nas coisas. A sua saúde, ela não tem preço. Então, o valor que você dá a um alimento orgânico, ele não é só o custo que está ali na etiqueta, é tudo que circunda isso. Então, você comprar um alimento orgânico sabendo que aquilo dali vai só te dar benefícios, isso é fabuloso. Quando você coloca um alimento, você não sabe a procedência, o que está ali, você sabe que ele provavelmente está cheio de arroz vermelho no celeiro. Tem várias lojas de produtos orgânicos hoje, produtos naturais, em todos os lugares tem. Isso não é desculpa e não é tão mais caro. E quanto mais as pessoas usarem, mais barato vai ser. E as indústrias que produzem com químicos, elas vão mudar. Porque é óbvio que se cair muito o lucro delas, elas vão ter que se adaptar. E é isso que a gente tem que fazer. Eu não tenho poder para mudar a lei que permite o uso de glifosatos no mundo, por exemplo. Mas eu tenho o meu poder pessoal de não comprar alimentos que tenham esse veneno. Pelo menos eu faço a minha parte, né, para não alimentar essa indústria. Agora imagina se todo mundo tem esse mindset. A indústria acaba. Por quê? Porque ela vive da compra das pessoas. E as pessoas, eu compro direto do agricultor. Parabéns, Adelaide, exatamente. Valido do celeiro, sim. Eu não conheço todos os produtos do celeiro, nem é o local que eu mais vou comprar. Mas lá é uma loja que a gente tem que acreditar que ela está crescendo muito, né? Quando começa a crescer eu fico preocupado, mas eu ainda prefiro comprar de pequenas pessoas, né? Que eu conheço, por exemplo, o pequeno produtor, e muitas vezes, né? Eu compro os produtos orgânicos e depois eu mesmo faço em casa, porque a manteiga, como eu falei, é a coisa mais fácil do mundo. Então, opinião em relação à manteiga de amendoim não é boa, e em mercados convencionais, nem pensar. E por que a manteiga de amendoim não é boa? O amendoim, ele é das oleaginosas, o que tem um dos menores valores nutricionais, tá? E das oleaginosas é a que mais tem análises mostrando que tem alta concentração de uma micotoxina chamada aflotoxina. A aflotoxina é uma micotoxina que fica em uma grande concentração onde o amendoim é armazenado. Então, o que acontece? Você vai estar colocando no seu corpo esta micotoxina, que tem vários efeitos negativos para a saúde. Se você comer muito, vai ser em grande quantidade. Se comer um pouquinho de vez em quando, pronto, não é tão grave, mas não pode comer. A manteiga de amendoim, por ter ali grande concentração do amendoim concentrado, pior ainda, né? Porque aí vai ter mais concentração dessa micotoxina que os processos de industrialização não conseguem retirar. E para piorar a situação, o amendoim, né, tem ali uma concentração também de gorduras inflamatórias, ômega 6, etc. Quando você come manteiga, você tirou a fibra e concentrou o óleo.
Então acaba que você tem um produto desestruturado com grande concentração de gorduras inflamatórias e no caso aí aflotoxina. Então não recomendo, né? Eu sei que é gostoso, que as pessoas querem muito. Aí eu prefiro que você compre manteiga de amêndoa, né? Orgânica, ou então manteiga de uma outra oleaginosa. Mas o ideal mesmo é você fazer em casa. Filipa Neves perguntou: bom dia, doutor. Obrigado pelo seu trabalho. A minha avó usa regularmente adoçantes tipo Canderel. E vi que é adoçante de estévia. É menos mal para diabéticos porem no café? O ideal seria não pôr nada, mas são muitos anos de hábitos. Então, Filipa, edulcorante artificial, eu acho que é a pior coisa que uma pessoa pode colocar no corpo. Da linha dos aditivos alimentares, não dá para fazer um ranking, né? Mas eu tenho a impressão de que edulcorantes artificiais é o pior de todos. Por quê? Porque tem uma série de consequências, e inclusive, né, mantém os seus problemas metabólicos. Aquilo que a pessoa acha, né? Porque a indústria criou essa ideia de que o problema está nas calorias, né? E aí te vende um produto que não tem caloria, mas tem um gosto doce na sua boca que faz você liberar insulina, né? Que não melhora a sua adição, ou inclusive até o contrário, piora a sua adição a doces. É aquela pessoa que toma, né, o cafezinho com edulcorante e depois vai comer um doce de pastelaria porque está morrendo de vontade de doce. A gente tem que ressensibilizar o nosso paladar que está dessensibilizado por uso de edulcorantes artificiais. Tirem da sua vida ciclamato, sacarina, acesulfame capa, sucralose, isso é tudo lixo, aspartame, né? E se vocês forem ver a história dos adoçantes, vocês não acreditam. Tem muito adoçante que foi descoberto, estavam fazendo um produto para tinta, né? Criaram um produto, acho que foi o primeiro edulcorante artificial. Estavam fazendo uma tinta, e aí a tinta transbordou. E aí sujou a mão de quem estava ali lidando com isso. E aí a pessoa botou a mão na boca e era doce. E aí mudou da fabricação de tinta para a fabricação de adoçantes. Ou seja, vinha no meu coração, ou seja, é surreal, né? É surreal. Era um químico que era feito para pintar a parede e que agora bota na comida para você comer, porque tem gosto doce. Isso é inacreditável. E você está metendo isso para dentro do corpo. Aí você vai ver estudos mostrando a aspartame aumenta risco de cancro de renal, né? A sucralose acaba com a sua microbiota intestinal. Olha lá, a Suzana falando, a Coca-Cola é desinfetante sanitário, etc. Mas aí, não estou falando Coca-Cola, mas a Coca-Cola Light é a solução para a pessoa com excesso de peso. Aí eu te pergunto, você já ouviu alguém falar na vida? Eu era obeso, comecei a tomar Coca-Cola zero e agora eu tô magro. Nada, não tem nada a ver, muito pelo contrário. As pessoas engordam mais, porque mantém a adição, mantém a síndrome metabólica, mantém o comportamento com doces e etc. Ou seja, é tudo errado. A quantidade passou a pergunta da Paulinha, a quantidade de azeite e de óleo de coco são iguais? Não sei aí que vocês estavam conversando, deve ser uma conversa aí paralela. O xilitol, então, quando você tem os adoçantes, os polióis, eles não têm tantos estudos mostrando malefícios para o cérebro, né? Como, por exemplo, o aspartame, né? Que ele vai formar o ácido fórmico, que é altamente neurotóxico, etc. Mas eles têm muitos efeitos gastrointestinais. Então, muito desconforto, gera um pouquinho de desbiose, etc, etc. Dos edulcorantes, disparado, o melhor edulcorante são as folhas de estévia, tá? Então, as folhas de estévia em folhas que você compra, ou você tem em casa, como eu tenho, uma árvore de estévia, e você quer adoçar alguma coisa, você usa a estévia, né? Porque é uma planta e etc. Os glicosídeos de esteviol não concentrou, aí não é bom, tá? É a mesma coisa que você falar folha de coca e a cocaína, né? No Peru eles mastigam folha de coca e isso não tem problema. Quando você concentra o químico e aí faz mal. Então o glicosídeo de esteviol não é saudável. Folhas de estévia que vendem em supermercado, tá? Em supermercado de forma industrial, né? Em pacotinhos. Mas o ideal é ter uma estévia em casa. Alguém falou aí do agave. O agave, ele é um dos piores adoçantes que você pode usar na sua vida. Ele só perde para os edulcorantes artificiais. Ele fica em segundo lugar, tá? Por quê? Porque o agave, ele é frutose pura.
E aí venderam o agave porque a indústria é fogo, né? Ou vende falando que tem pouca caloria para enganar, né? Porque o problema não é a caloria, como a gente sabe, é a repercussão que vai dar nos seus hormônios, ou então vende com a premissa errada. Então, olha, não tem glicose, então não aumenta a sua glicemia. Pois é, mas tem frutose. O agave é 90% frutose. Sabe o que a frutose faz? Ela entope seu fígado. Se você enche o seu corpo de frutose, o seu fígado não consegue funcionar bem. É a pior coisa para o seu fígado, é frutose na veia, que o refrigerante faz, o suco em caixinha faz e o agave faz. E aí o que acontece? Você não consegue emagrecer e é o pior que você pode fazer. Então, o menos mal, como está falando aqui a Denise mesmo, é a estévia. Não são os glicosídeos de estévia, é a estévia em folhas, tá bem? Em segundo lugar, eu colocaria talmatina, tá? Mas o ideal é a gente perder a adição a esses doces e começar a apreciar o gosto das coisas, né? Uma pessoa toma café com açúcar, aí eu luto para convencer. Eu não estou falando da sua vozinha, tá bem, Filipe? Porque a sua vozinha realmente não sei se vai ser. Pronto, né? Eu acho que nunca é tarde. Mas eu penso pacientes jovens que eu pego aqui e eu falo, tira o café, açúcar do café. Aí a pessoa fala, nunca na vida, isso é impossível, eu já tentei, eu prefiro não tomar, etc. Aí eu mando experimentar durante o tempo e depois a pessoa nunca mais consegue. Tâmara para adoçar também pode, Paulinha. Lembrar que a tâmara é uma fruta seca, né? Ela tem o açúcar um pouquinho concentrado, né? Concentrar açúcar não é nada bom. Você pode comer, não fale em tâmara, porque eu estou até meio traumatizado, porque eu tenho tâmara aqui em casa, aqui na clínica, de vez em quando eu como a tâmara. E hoje, por acaso, eu resolvi comer uma tâmara. Tava ali a tâmara, já estava há muito tempo, até falei, essa tâmara vai estragar, eu vou comer uma tâmara. Porque realmente eu compro uma caixa de tâmara orgânica, tá? Para quem quiser, depois eu mostro minha caixinha. Não comprem tâmara, qualquer coisa, vocês procurem comprar. Eu vou pegar minha tâmara para vocês verem. E aí o que aconteceu, gente? Eu engoli o caroço da tâmara. Então aqui, se alguém quiser, inclusive, me dar alguma dica para como... Porque eu engoli o caroço da tâmara. Ele ficou muito tempo aqui na minha garganta e depois... eu acho que ele desceu, né? Eu comi o final da minha marmita, etc. Só que eu fiquei realmente estressado. Falei, pronto, agora eu vou ter que fazer uma endoscopia para tirar o caroço da tâmara, porque ficou entalado, porque tinha a sensação plena de que ela estava aqui. Mas pronto, eu já não como tâmara tão cedo. Mas agora a Paula perguntou. Mas pronto, a tâmara eu acho que é uma das melhores formas de você contornar aquelas vezes vontade louca de comer um doce. Mas não pode comer várias. É tâmara, é natureza, é saudável, e aí posso comer. Não pode, tá? É uma alta concentração de açúcar por tâmara. Deixa eu pegar minha tâmara aqui que eu entalei. Olha, aqui para todo mundo ver a tâmara que quase matou o Dr. Rodrigo hoje. Tá? Essa é uma tâmara orgânica, eu compro aqui em Aveiro, tá vendo? Raw Food, dessa marca, não sei nem de onde é que é direito, mas eu quando comprei ela, eu achei que estava aqui preenchendo os critérios para eu confiar que é de segurança. Pronto, não morreu. O mel é a mesma coisa, tá? O mel também, exatamente, essa que eu compro, essa que eu estou usando. O mel, só que o mel é menos mal do que o agave, porque o mel tem menos concentração de frutose, mas também mas tem uma concentração maior que frutose, inclusive, do que o açúcar de mesa, tá? Tem mais um pouquinho de frutose do que o açúcar de mesa, ou seja, trocar açúcar por mel não é uma grande troca, tá? Experimenta a estévia. Zoraida então perguntou, bom dia, doutor, existe alguma hipótese através da alimentação ou da suplementação de aumentar a ferritina? Tenho os valores muito baixos e sintomas de cansaço, minha hemoglobina está normal. Tenho os valores muito baixos e sintomas de cansaço. A minha hemoglobina está normal. Minhas menstruações são muito abundantes. Ponto. Então é assim. Primeiro ponto em relação a essa pergunta. Hemoglobina normal. Pronto. É um excelente dado esse que você está me dando. Porque muita gente não dá valor ao ferro, não trata as coisas, porque foi no médico, o médico falou, não, isso não tem nada a ver, porque seu hemograma está normal. Como se o ferro só fosse para formar hemoglobina no nosso corpo. Não é. Realmente a hemoglobina é uma molécula proteica quaternária que tem o ferro no cerne, né? A estrutura do ferro é fundamental para formar a hemoglobina, só que muito antes de baixar a hemoglobina no seu sangue, vai diminuir a sua função mitocondrial. Por quê? Porque existem hemoproteínas na sua mitocôndria, aquela organelazinha que produz a nossa energia. São os citocromos, por exemplo. Então, se você tiver o ferro baixo, a primeira
a primeira célula, a primeira estrutura que vai sofrer é a sua mitocôndria, tá? Você vai ficar com cansaço e é porque o ferro está baixo. Então, cansaço, você sempre tem que ver como é que tá o seu ferro, né? Eu, por exemplo, dou muito sangue, não como tanta carne, etc. Eu tenho que, às vezes, sempre ficar com atenção ao ferro, né? Por quê? Porque eu sou muito agitado, faço muita coisa, treino todos os dias e eu não posso ter o ferro baixo. Minha mitocôndria tem que estar ali todas. Também faço muito trabalho intelectual, né? A gente tem muita mitocôndria no cérebro, então tem que estar tudo funcionando muito bem. Então sempre atenção ao ferro, independente se o hemograma está bom ou não. Agora, na sua pergunta, Zoraide, não adianta você saber quais são os alimentos que vão te dar ferro, né? Na alimentação plant-based tem vários, né? Na alimentação animal também, só que você tem que fechar a torneira. Não há nada nessa vida que vai fazer na alimentação, né? Se você chegar e tomar soro de ferro, né? Tomar ferro na veia, vai aumentar a sua ferritina, mas também logo depois ela vai baixar. Por quê? Porque você está com a torneira aberta. Você tem que fechar essa torneira, né? Você tem que avaliar por que você está com essas menstruações abundantes. Hoje é uma das condições mais prevalentes na mulher, uma condição chamada síndrome da predominância estrogênica, né? O corpo da mulher que ciclicamente tem que estar com o estrogênio na primeira metade do ciclo, que é o hormônio de vitalidade, o hormônio de ímpeto, o hormônio de ação da mulher, né? O hormônio proliferativo, que faz inclusive a proliferação do endométrio, tá? Tá bastante ativo, para na segunda metade do ciclo, a partir do momento que a mulher ovula, aparecer o segundo protagonista do corpo da mulher, que é a progesterona, que é o hormônio que fala assim para a mulher: agora parou. Parou. Você agora para de proliferar o endométrio. Você agora para um pouco. Fique mais tranquila. Não fique tão estressada. O mundo não vai acabar amanhã, né? Esse é o equilíbrio da vida da mulher. É o yin-yang que existe todos os meses no corpo da mulher. E hoje, por causa do mundo estressado, por causa do mundo cheio de químicos, que as pessoas não acreditam, mas eles interferem com os receptores hormonais, principalmente da mulher, que é quem mais sofre com esse estado tóxico que a gente vive, né? Então, por causa disso, uma vida estressada, alterações alimentares, etc, etc, a mulher fica com uma predominância do estrogênio ao longo de todo o ciclo. Na primeira metade do ciclo, a predominância estrogênica ela é fisiológica, né? Porque o estrogênio é um hormônio que aumenta para proliferar o endométrio, etc, etc. Eu faço a explicação como se fosse uma dança, né? É um espetáculo que é uma dança que tem dois dançarinos, né? Duas dançarinas. Na primeira metade do espetáculo entra o estrogênio e ele faz lá o seu papel, né? Toda agitada, etc. Na segunda metade é uma dançarina mais tranquila, né? Uma dançarina clássica mais tranquila e ela ali é para o corpo da mulher parar, né? É mesmo a ordem do universo falando: agora você relaxa. Né? É o momento que a mulher está mais introspectiva, é o momento que a mulher está mais conectada com as pessoas, está mais tranquila, ela está observando o mundo, ela está parada. A progesterona é o hormônio de relaxamento da mulher. A outra analogia que eu faço é como se fosse o carro, é como se o estrogênio fosse o acelerador e a progesterona fosse o freio. E o carro só funciona com os dois. Você não pode ter um carro só com acelerador e não pode ter um carro só com freio, né? Nenhum dos dois vai funcionar. A mulher tem que ter, é o universo da mulher, a mulher tem que ter os dois, entendeu? Para tudo funcionar bem. E hoje a gente vive num mundo em que favorece o primeiro protagonista e desfavorece o segundo. Então, esse estado de predominância estrogênica, como eu falei, na primeira metade do ciclo é normal, mas na segunda metade tem que ter a progesterona. E a gente tem que ajudar. Eu, enquanto médico, um nutricionista ou qualquer outro profissional de saúde, ele tem que ajudar a mulher a voltar a ter a paz na segunda metade do ciclo, voltar a ter esse momento, a dança do relaxamento, né? Esse momento em que o corpo da mulher ele está num estado, não está no estado eufórico, está no estado de reflexão. Isto é fundamental e isto hoje é ausente em muitas mulheres, por estresses, por alimentação, por uso de pílulas anticoncepcionais, tá bem? Para quem usa pílula anticoncepcional, isto acontece. Se usa pílula anticoncepcional de um só hormônio, como os implantes vaginais, né? Os implantes cutâneos, os DIUs, Mirenas da vida, etc., você inibe totalmente a progesterona da mulher e deixa o estrogênio solto, né? Então, aí é você
tirar um dançarino de cena e o espetáculo fica só com estrogênio, e isso é muito grave, mas pronto, isso é assunto para outras lives, isso é muito polêmico. Não estou dizendo que ninguém deveria deixar de usar, ninguém deveria usar esse dispositivo. Existem indicações médicas que você tem uma necessidade de usar. Por exemplo, se a Zoraida está com sangramentos incoercíveis, se ela está com uma endometriose grave, nesses casos você pode utilizar um dispositivo, uma técnica química, né? E que seja lá qual for essa técnica, né? Nesse caso o DIU não vai funcionar muito bem, mas pelo menos, por exemplo, uma pílula que tem um químico, um progestágeno, tem a sua indicação, tá? Eu não estou dizendo que ninguém tem indicação de usar, mas dão hormônios químicos para mulheres por qualquer motivo, né? Come besteira o tempo todo, né? Faz tudo errado, aí começa a aparecer com acne. Em vez de corrigir a acne, né, com a alimentação, os hábitos, dá logo uma pílula. Isso é surreal. Vai ter um problema no futuro e vai falar que é genético, né? É o que a gente mais vê hoje, né? Você primeiro tem que corrigir o problema. E daí que veio, inclusive, a resposta aqui da Zoraide, né? Se ela tá com sangramento incoercível, o que adianta eu dar alimentos que tenham ferro? Não, o tratamento é justamente ver o que está acontecendo para o corpo dela estar nesse estado de predominância estrogênica e corrigir, tá? Estou acompanhando agora mesmo uma pessoa pública, né? Não vou falar o nome dela, mas é uma pessoa pública que está com problemas dos ciclos menstruais completamente alterados, né? E aí vai no profissional de saúde e ele encheu ela de suplemento. Deu 75 suplementos para ela. Juro por Deus, era quase 80 suplementos. E esse era o tratamento para ela voltar a funcionar bem. E eu falei, não, o seu corpo está sob um estresse absurdo. Você não consegue... Primeira coisa, ela está com ciclos anovulatórios, né? A primeira coisa que a natureza faz numa mulher que está sob perigo, né? Porque está com o corpo ligado na tomada, é parar a ovulação. Porque a natureza diz assim, você não está apta a ter um filho. Você não consegue cuidar nem da sua saúde, quanto mais cuidar da saúde de uma criança. Então a mulher para de ovular. E aí para de menstruar, muitas vezes também não menstrua. Quantas mulheres hoje a gente vê assim? Pois é o mundo caótico que a gente vive, é o mundo sem tempo que a gente vive. Eu falei eu fiz um stories, né? Porque eu passei 2 dias em recluso, né, na natureza para fazer um jejum, que eu queria fazer um jejum longo de 72 horas, acabei só fazendo 50 por compromissos que eu não conseguia postergar. Mas eu falei que eu fiquei 48 horas isolado na natureza, né, só fazendo banho de água gelada numa cascata, etc. E as pessoas falam, meu Deus, como é que você consegue, né, parar 2 dias, etc, etc. Falei assim, gente, a gente de vez em quando tem que parar. O nosso corpo não pode ficar ligado. Se eu não fizer isto na minha vida, assim como se eu não fizer atividade física, né, assim se eu não dormir bem, eu não consigo ser um bom médico. O que adianta eu ficar trabalhando todos os dias 24 horas e ser um péssimo profissional? Não, é melhor eu trabalhar menos para conseguir que o meu corpo funcione direito e eu possa ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, de vez em quando, eu faço um jejum longo, né? E eu não consigo fazer esse jejum longo na minha rotina, né? Eu só consigo fazer jejum longo na natureza. E eu recomendo que as pessoas façam assim, que é muito mais fácil e é muito mais saudável, né? Não é acumular estresses, é o estresse do jejum junto com um ambiente altamente tranquilizante, né? E hoje as pessoas não conseguem, e as mulheres não conseguem, e depois não tem o protagonista do espetáculo da segunda metade do ciclo da mulher, que é a progesterona. Então ficou aqui respondendo a Zoraida com essa analogia aqui, essa metáfora bastante, né, pragmática. A Sandra perguntou, obrigado, doutor, por eu pertencer à família Messi, adoro essa alimentação, mas está difícil conseguir eliminar os doces e os snacks à noite. Sei que tem que melhorar o estresse, porque eu trabalho e estudar muito tem me obrigado a trabalhar toda noite. E aqui não consigo me controlar. Alguma sugestão? É muito interessante, né, gente? Você vê. Na pergunta da Zoraide, ela tinha a resposta, né? Porque ela perguntou do ferro e depois ela falou da menstruação abundante e essa é a resposta, ela tem que corrigir. A pergunta da Sandra é a mesma coisa, né? Ela está falando aqui que ela está com compulsão de doces. E aí ela termina a pergunta falando assim, porque eu estou trabalhando muito, estou com muito estresse, estou estudando toda noite. Como você quer que eu corrija o seu ciclo circadiano para você ter
o seu cortisol lhe ajudando se você está com seus horários completamente desregulados. Eu até posso, né, enquanto médico, falar assim, bom, você está terminando um mestrado, você está terminando, sei lá, um trabalho aí, um trabalho que você tem objetivo para terminar, etc. E aí eu posso te ajudar, eu posso te dar adaptógenos, eu posso te dar suplementos para você melhorar a qualidade do sono, né? Não vou dar químicos, mas eu posso ajudar o seu corpo a ter maior resiliência, né? E ter maior capacidade de ultrapassar esse estresse. Mas o problema é quando aquela pessoa tem essa vida sempre, né? Se a pessoa tem isso como uma rotina. Aí você não tem como ficar usando suplementos, porque o corpo vai ter uma hora que ele, mesmo com os suplementos, ele não vai funcionar, né? O corpo entra no estado de, né, o famoso burnout, entra no estado de exaustão. Então, o tratamento é você corrigir o seu estilo de vida, é corrigir o seu ciclo circadiano. Doa quem doer. Não dá para você ter saúde virando à noite, estudando, né, durante muito tempo. Não dá. Você tem que respeitar os seus horários de sono, até porque você não vai render no seu estudo, seja lá o que for, se você estiver dormindo muito mal. Né? Você consegue fazer isso 1, 2 noites. A terceira noite, o seu corpo vai sofrer, já vai pedir para, por favor, pare com isso. Então, corrigir os pilares é sempre a primeira alternativa. Se você está passando por muito estresse, por muito trabalho, por muito estudo, por horário de sono, etc., é muito difícil eu corrigir essa sua compulsão alimentar. Por quê? Porque o seu cortisol, que é o hormônio hiperglicemiante, que controla a nossa glicemia durante todo o nosso dia de vigília, ele vai estar desregulado. O cortisol, ele não consegue estar equilibrado num corpo que dorme à noite, dorme tarde, né? Come tarde, se estressa à noite. Não dá. O cortisol, ele precisa. Aí é outra dança, né? Hoje eu tô com saudade de dançar forró, gente, deve ser isso. Então eu fico com dança na cabeça, porque eu já não danço forró há um século e eu amo dançar forró. A dança deste momento é o ciclo circadiano, cortisol e melatonina. Você vê que o nosso corpo tem muitos esses yin yangs. Inclusive, quando eu dou aula, eu falo muito sobre isso, né? Eu tenho aquele símbolozinho do yin yang em várias aulas, porque a natureza desenhou assim. São hormônios que se equilibram. Então, quando você está durante o dia, o seu corpo tem que estar com aquela liberação perfeita de cortisol. É aquele ciclo que começa bem alto de manhã e vai baixando de uma forma progressiva até chegar mais ou menos 6, 7 horas, que é o horário de você começar a se relaxar para dormir. E aí você começa a liberar a melatonina. E esse ciclo intermitente, essa dança entre esses dois hormônios tem que ser respeitada. Quando você treina no ginásio às 9 da noite, quando você está trabalhando no computador, olhando para uma tela branca às 10 da noite, você está desregulando esta dança. Da mesma forma que eu falei de estrogênio e progesterona, eu agora estou falando do segundo ato do espetáculo, que é do cortisol e da melatonina. E a gente tem que respeitar. Corrigir os pilares é sempre o primeiro fator. E é impossível você ter melhora das suas compulsões se você tiver esse cortisol completamente regulado. Tá, eu posso te passar uma hidrocortisona na base de manhã, posso te passar um adaptógeno à noite, etc. Mas isso não é tratar você. Isso é paliar o seu problema com suplementos. Tem gente que palia problema com químicos, né? A medicina alopática, né? É muito comum fazer isso. Eu te dava um remédio para dormir e você achava que estava dormindo melhor e muitas vezes o sono profundo nem está tão otimizado. Mas tem gente que suplementa, né, e trata com suplementos. Mas o tratamento mesmo é você tratar as causas, né? Você corrigir os seus pilares de vida e tem que ser assim, né? Eu não tenho nenhuma pílula mágica para fazer você melhorar essa compulsão, que não seja no seu caso, né? A sua compulsão não me parece ser uma adição a processados, que é uma outra causa de compulsão, né? Tem gente que fala assim, doutor, eu tenho muita compulsão a doces. E eu só como uma bolachinha de manhã e como depois um snackzinho à tarde, não sei o quê. Comendo processados, você não vai conseguir tirar sua compulsão de alimentos, porque o processado ele foi desenhado para te gerar compulsão. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o que causa o problema. Ter o cortisol alto sente-se? Perguntou Pedro. Excelente pergunta, Pedro. Muito boa mesmo. Os sintomas de excesso de cortisol e de falta de cortisol são praticamente os mesmos, tá bem? Você só tem um sintoma diferente quando o seu corpo entra no burnout, que a sua suprarrenal
está mais para lá do que para cá. Mas isso é muito mais difícil, é uma fase muito avançada. O que mais acontece com as pessoas é ela tem uma coisa chamada resistência cortisólica, igual acontece com a insulina. Que o que é? Você está com o corpo tão desregulado que o seu cortisol ele vai fazendo picos no sangue e os seus receptores eles se tornam resistentes. E aí a pessoa parece que ela tem pouco cortisol, mas ela tem muito, ou desregulado. Mas de qualquer forma funciona assim. O cortisol não atua nos receptores. Então a pessoa tá com uma resistência do hormônio, é como se não tivesse. Isso é igual a resistência à insulina, isso é igual a resistência à leptina, né? Por que o gordinho está sempre com fome? Se a leptina é produzida na gordura. Quanto mais gordura, mais leptina. Se a leptina é o hormônio da saciedade, não tem lógica o gordinho tá sempre com fome, não é verdade? Gordura que produz leptina. O gordinho tem muita gordura, logo tem muita leptina. Então, ele não devia ter fome. Por que o gordinho está sempre com fome? Porque ele tem resistência à leptina. Ele tem tanta leptina que o corpo dele cria resistência e não funciona. Qual é o melhor antídoto para você tratar uma resistência à leptina? Jejum. Porque o jejum vai fazer duas coisas. Primeiro que o jejum vai diminuir a gordura, porque em jejum seu corpo vai ter que utilizar a fonte de energia e ele utiliza a gordura. E o segundo, o jejum libera grelina. Grelina é quase como se fosse outra dança de hormônios aí, se fosse um antagônico da leptina, porque a grelina ela é o hormônio da fome, é o hormônio do apetite. Então, se você tem resistência à leptina, porque você tem muita leptina, você tem que produzir o outro hormônio, que você só vai produzir se você ficar em jejum, porque ele é produzido no estômago quando ele está vazio. Por isso tem esse nome, ghrelin. Ele é produzido no estômago quando está vazio e produz junto o hormônio do crescimento, que é o hormônio que não deixa seu corpo utilizar músculo. É um hormônio lipolítico, faz seu corpo utilizar gordura. Então é fantástico. Então você aumentar a grelina para um paciente com resistência à leptina é um outro equilíbrio hormonal que você pode fazer de uma forma natural com jejum. Por que ninguém fala disso e mandam você usar canetinha? Porque jejum não dá dinheiro para ninguém e canetinha já deixou a Novo aí com as ações quase maiores que a da Apple. Então é o mundo que a gente vive, né? O mundo do Money Talks. Mas aí o jejum faz mal, o jejum mata, o Dr. Rodrigo faz 50 horas de jejum e ele é maluco. Eu mostrei, né? Eu não sei se vocês viram no meu stories, mas eu mostrei, ó, isso aqui é a minha bioimpedância que eu fiz antes e depois do jejum. Então, antes do jejum, eu tinha 5,9% de massa gorda e eu passei a ter 4,6%, tá? Eu perdi 1 quilo, tá? Eu estava com 88 e passei para 87. Eu perdi 1 quilo, só que eu perdi 1 quilo de gordura. Eu tinha 5,9, passei para 4,6. Eu tinha 5,2 quilos de gordura, passei para 4,0. Ou seja, eu perdi 1,2 quilos de gordura com o jejum. Massa muscular, eu ganhei. Eu tinha, é porque tá apagado, gente, essa coisa aqui da porcaria da balança, eu tinha 78,8 de massa muscular. Passei a 79,2. Ou seja, eu ganhei, não foi 1 quilo, né? Foi meio quilo de músculo e perdi 1 quilo de gordura. Isso é para as pessoas que falam que jejum faz você perder massa muscular. Isto não tem o menor cabimento. Só se eu tivesse ficado muito tempo em jejum, ou então se eu tivesse com o corpo completamente desequilibrado. Se você estiver fazendo jejum longo com cortisol muito alto, aí sim, o cortisol é um hormônio proteolítico. Cortisol alto faz você perder músculo com ou sem jejum. Aprendam isso. Se uma pessoa não faz jejum, pelo contrário, come o tempo todo e fica tomando cortisona porque, sei lá, tem um problema de uma doença reumática, né? Um exemplo, essa pessoa vai acumular gordura e vai perder músculo. Independente se come ou não, vai fazer isso. O hormônio é quem manda, tá? Se eu faço jejum com meus hormônios equilibrados e no local de relaxamento, como eu fiz, né? Em que eu tento ao máximo baixar meu cortisol com a natureza, né? Com o mindset do relaxamento, o que acontece? O meu corpo tá lá com o hormônio de crescimento lá em cima, né? E eu não perco massa muscular. Muito pelo contrário, eu ganhei massa muscular fazendo 50 horas de jejum. Então, não treinei nada, Geninha. Não tem treino. A única coisa que eu fiz foi passear pela natureza. Eu dei uma andada na natureza, dei uma andada ali em volta, etc. Mas não foi treino de alta intensidade, eu caminhei. Caminhei, li livros,
Fiz banhos naturais. Aí o banho gelado é uma hormesezinha, né? É um estressezinho. Mas era um estresse muito pontual. Eu ficava ali 5 minutos na água gelada, depois eu saía. Porque eu queria também ter essa experiência do banho gelado. Foi muito tranquilo. Aí o banho gelado, inclusive, ajuda você a não ter fome, tá? Porque o banho gelado faz aquelas pequenas liberações de cortisol. E como eu falei, o cortisol é um hormônio que segura a nossa fome, né? Ele é hiperglicemiante. Então, eu fiz com aquele medidor de glicose, né? Eu fiz também para fazer essa experiência. A minha glicose, em média, ela ficou entre 85 e 90. Minha glicose em média era 85 e 90. Outras pessoas vão falar, doutor, você está diabético. Por que eu não estou diabético? Minha insulina é 2. A minha insulina em jejum é 2,5. Eu fiz análise há pouco tempo. Minha insulina em jejum é 2, ou seja, meu pâncreas vai viver a vida inteira com certeza absoluta. A Alexandra perguntou, chegou a pergunta da Alexandrinha. Bom dia, doutor. Botou um solzinho lindo. Nem sempre a correr como esperado, mas a manter a vontade, o foco e a necessidade de ficar mais saudável. Exatamente, Alexandre. Você com o mindset certo, tudo vai dar certo. Obrigado. Tem sido um caminho lento, mas eu vou chegar lá. Nesta caminhada, eu descobri um nódulo na tireoide, que me preocupa naturalmente. Embora, né, muitas e muitas pessoas tenham um nódulo de tireoide e nem sabem que tem. Nódulo da tireoide não é sinônimo de cancro, de não sei o que, nada disso. É só um sinal de que alguma coisa no seu corpo deve estar desequilibrada. Queria saber se existe algo mais para fazer ou adotar suplementos ou alimentação que possa ajudar. Obrigado a todos e, sobretudo, a esta equipe, equipe de uma vida saudável. Uma das coisas que as pessoas logo pensam, né, quando falam que o nódulo na tireoide é minha tireoide está com um problema, eu vou ter que corrigir a tireoide. Muitas vezes não é. Nódulo da tireoide muitas vezes é um problema hormonal do corpo, é um problema imunológico do corpo e a tireoide, ela está ali como uma vítima. Ela não é a causa de nada. Vou dar um exemplo, uma doença autoimune. A gente sabe que os autoanticorpos, que podem gerar alterações na tireoide, eles são formados pela sua imunidade. Dianinha do meu coração, olha lá, chegando a 2 minutos de acabar a live. A Diana ainda acha que a live é às 9, mas a live já é às 8, Diana. Há mais ou menos uns 2 anos. Para todo mundo aqui dormir cedo e respeitar o ciclo circadiano. Então é assim... Problemas imunológicos do seu intestino, por exemplo, podem alterar a sua função da tireoide. Problemas hormonais. Eu vou dizer, os 2 maiores hormônios relacionados com nodularidade na tireoide é o aumento do estrogênio, porque lembra que eu acabei de falar isso, o estrogênio é um hormônio proliferativo. O estrogênio manda as células se dividirem. Ele é fantástico para isso, porque ele é que faz seu cabelo ficar bonito, a sua pele ficar boa, o seu osso ficar forte, porque ele manda células certas para isso. Ele manda lá o osteoblasto trabalhar. Você está preguiçoso, vamos fazer osso. E aí o estrogênio, ele manda o condroblasto trabalhar. E vai fazer a sua articulação ficar bonitinha, ficar hidratada. Aquela mulher que está entrando na menopausa, né? No climatério da menopausa, começa a sentir a articulação seca, né? Começa a sentir dores articulares, sente mesmo que parece que acabou a lubrificação na articulação. Isto é hormônio, tá? Não adianta ir para o médico e tomar um suplemento de glucosamina. Você tem que corrigir os seus hormônios. É uma das primeiros sinais de que existe uma alteração hormonal no corpo da mulher, muito antes das vezes dos calores. É uma dificuldade, uma dificuldade, secura, né, da articular, né, uma limitação articular, que é dado de diagnóstico de artrose, vai tomar anti-inflamatório, vai tomar glucosamina, nada. Você tem que lubrificar a sua articulação, você tem que estimular o condroblasto, né, o fibroblasto, as células que são essas células que produzem tecidos do nosso corpo. O fibroblasto, para quem não sabe, é quem produz o colágeno da pele, né? Então estimula o fibroblasto que você vai produzir o colágeno da pele. O condroblasto produz o ácido hialurônico da articulação. São aquelas células todas que são a mesma célula, só mudam de nome de acordo com o tecido onde elas estão. E o chefe é o mesmo. Os funcionários são os mesmos, muda de repartição e o chefe é o mesmo, é o diretor da empresa e nesse caso é o estrogênio. E o outro hormônio proliferativo, muito relacionado com aparecimentos de nódulos e quistes, etc. no nosso corpo, qual é? Vocês sabem qual é? O hormônio proliferativo. É tido só como hormônio da glicose, mas não, é um fator de crescimento. Chama-se insulina. Se você tem uma liberação de insulina excessiva no seu corpo, porque você tem síndrome metabólica, resistência insulínica, um comedor de doces, ou por algum outro está com excesso de peso, a insulina ela é proliferativa, por isso que a gente sabe que a insulina está relacionada com cânceres, etc. E ela vai formar
nódulos no seu corpo, ela vai proliferar o seu corpo, ela é um fator de crescimento. Insulina é um fator de crescimento. Por isso que o hormônio do crescimento, quando ele passa pelo fígado, ele forma um hormônio que chama-se IGF-1, Insulin-like Growth Factor, fator de crescimento semelhante à insulina. Tem esse nome porque é um fator de crescimento e é semelhante à insulina. A estrutura é muito parecida com a insulina e é um fator de crescimento. Então, a insulina é um fator de crescimento. Então, entendeu, Alexandra? O seu objetivo é olhar para o seu corpo, olhar para os seus hormônios e ver como é que eles estão equilibrados. Sendo você do MES, eu tenho o maior prazer aqui de ajudar, né, a descobrir qual é a causa e melhorar a sua tireoide, tá bem? Mas não se preocupa que não tem melhor. Eu não sei qual é o melhor. Eu vou dizer um dos colágenos que eu indico. É um colágeno da MJS chamado Ziluderm, tá? Aqui em Portugal é difícil achar o Verisol, também existe. Esse colágeno eu gosto, é o que eu utilizo e pronto. Não tem nenhum produto errado, não tem sucralose. A primeira coisa que você vê quando você comprar um colágeno, já que a gente falou disso na live, quem não ouviu depois eu vou deixar a live gravada ou aqui ou no YouTube, olha o último componente. Se for sucralose, deixa o colágeno de novo na prateleira, porque você não vai ficar tomando adoçante artificial para melhorar a sua saúde, né? O colágeno quem usa é quem quer melhorar a saúde, não pode, né, ficar tomando coisa errada. Adriane perguntou, depois de extrair um dente tive que tomar antibióticos, que me deixou muito embaixo, com resfriados e muito cansaço. É normal quando fazemos jejum e o desafio? Devo tomar suplementos ou apenas manter a alimentação e pilares do MES? Adriane, então é assim, primeira coisa, provavelmente o seu cansaço não foi por causa do jejum, né? Foi por causa do tratamento. Antibiótico é bomba atômica no seu intestino. Você destrói a sua microbiota intestinal e isso vai dar uma série de repercussões no seu corpo, inclusive interferir na sua imunidade e aumentar o risco de resfriados e outras infecções. Por isso que é assim, evitar ao máximo tomar antibióticos, no seu caso parece que foi necessário. Quando fizer isso, utilizar, né, o mínimo de tempo possível e repor com probióticos ou outras substâncias para você reestruturar a sua microbiota intestinal. A Nuzeste lançou agora em Portugal aqui o produto que eu já conhecia, mas não tinha aqui. Na feira lá da Inglaterra eu vi que ele ia ser lançado aqui em Portugal e já tem. E para quem quiser, eu recomendo muito. Chama-se Inner Biome. Inner Biome, como o nome diz, é o nosso bioma interno, né? Que nada mais é do que um probiótico com 8 cepas de bactérias, né? As principais cepas e ervas fermentadas. É muito interessante esse probiótico porque eu nunca vi em lugar nenhum. Existem várias ervas, daquelas ervas que eu falo, que tem, por exemplo, no Micoquil, que são ervas que ajudam a nossa microbiota, né? Tratam síndrome fúngica, etc. Então eles fizeram uma tecnologia de fermentar essas ervas todas que você exponencia os fitoquímicos dessas substâncias, dessas plantas, né? E você faz ali um probiótico com... É muito interessante esse produto, para quem quiser depois ler. Eu vou mostrar aqui para vocês, já que eu estou mostrando tudo hoje. Olha aqui, ó, que legal, gente. Chama-se Inner Biome, da Nuzeste. É um blend de várias ervas, também é orgânico. Isso daqui é um alimento fermentado, tá? Para quem for tomar, você vai ver. Você tem que tomar são 2,5 colheres de sopa que você toma antes da refeição, como se fosse um vinagre de maçã. E inclusive tem efeito, melhora a digestão, dá mais saciedade, ajuda inclusive quem quer perder peso. Então isso aqui é uma estratégia interessante, que já até estou falando do pessoal do MES, para todo mundo começar a tomar, porque não tem nenhuma contraindicação, tá? Vocês vão ver na composição, é tranquilo, são basicamente ervas fermentadas. Tem lá no site da Nuzeste, tá? Para quem perguntou, www.nuzeste.pt. E eu não sei se tem o cupom, mas eu acho que tem o cupom do Clube Ayub, tá? Não tenho certeza absoluta, esse produto é novo, mas se calhar tem. Bota lá Clube Ayub, que deve dar desconto, não é caro, e eu acho que um frasco desses deve durar deve durar uns 2 meses, e você faz o tratamento, você vai ver que a sua microbiota melhora bastante, tá? Porque é fantástico, né? Um produto, tudo que eu recomendo, as ervas aromáticas e os probióticos. E tá tudo junto no produto que é
O micoquil tem maltodextrina. Tem a pequena concentração de maltodextrina e celulose. Isso não contraindica o uso, tá? Mas se você toma e se sente mal, Isabel, não tome, tá bem? Não toma. Nem todos os produtos são perfeitos. A maltodextrina realmente eu acho que era desnecessário nesse produto, né? Porque ele está em cápsula. Mas tem gente que também tem intolerância ao alho e não se sente bem. Então, se você começa a rotar alho, eu tomo micoquil de vez em quando, né? Eu faço sequências de vez em quando eu tomo micoquil. E aí, chama-se Inner Biome. Deixa eu botar aqui. Biome. Tá no Zest. Inner Biome. Isso, alguém botou aí já. Obrigado. Tá aqui, ó. São 2 colherzinhas e meia de sopa e você toma igual eu tomo em vinagre de maçã. Quem quiser pode dissolver na água e tomar também, mas eu gosto desse gosto bitter e isso é fantástico, tá bem, gente? Realmente esse produto, ele vai ser um sucesso porque ele é tudo de bom. Eu acho que já acabou o tempo, mas eu não acabei as perguntas. Meu Deus do céu, como eu falo nessa vida. Vou responder a Márcia aqui. No mês de setembro, pretendo fazer uma meia maratona pela primeira vez nesse contexto do MES. Parabéns, Marcinha. Considerando a intensidade da prova, devo mesmo fazer em jejum? Recomendo algum cuidado especial? Márcia, é assim, se o seu condicionamento físico for excelente, uma meia maratona, 20 km, você pode correr em jejum, tá? Você faz uma alimentação bem saudável à noite, né? Come bastante carboidratos complexos, tubérculos, né? Batata doce, etc. Para você entupir os seus estoques de glicogênio, vai dormir, de manhã faz a prova. Se você quiser, leva de repente aqueles gelzinhos de glicose, etc. Mas eu acredito que você vai correr esses 20 km de jejum tranquilamente. Hidrata bem o seu corpo, né? Toma eletrólitos se quiser, faz água com sal integral, corre e depois, quando você terminar a prova, você come, tá? Maratona eu não recomendo, porque inclusive eu acho que maratona nem é saudável. Maratona é um esforço muito grande do corpo de uma pessoa. Então eu conheço gente que fez maratona e morreu, gente que fez maratona e teve lesão, gente que fez maratona e se arrependeu. Maratona, 40 e tantos quilômetros, para mim isso é sobre-humano. Eu, por acaso, acredito que nunca vai fazer na minha vida, não quero morder a língua. Mas meias maratonas eu já fiz também, eu acho que não tem problema nenhum, isso é mais fácil. Quem tem condicionamento é tranquilo, dá para fazer em jejum, depois você quebra o jejum, tá? E o Pedro, última pergunta, vou conseguir acabar aqui com as perguntas. Bom dia, estou a fazer jejum intermitente, oscila entre 14 e 22 horas. Tomo todos os dias vitamina C, vitamina D, probiótico, creatina e ômega 3. Posso tomar todos em jejum ou algum deles quebra o jejum? Nenhum deles quebra o jejum, tá? Nenhum deles, as quantidades de gordura do ômega 3, por exemplo, elas não são capazes de quebrar um jejum. Só que a vitamina D e o ômega 3, o ideal é você tomar numa refeição com gordura, porque são lipossolúveis e eles são melhores absorvidos quando você faz numa refeição com gordura, né? Sua bile é liberada e etc. E o probiótico, o ideal também é tomar com comida. Por quê? Porque a alimentação tampona um pouquinho a acidez do estômago e você, dependendo do probiótico, não são todos, né? Se for com cápsula gastro-resistente, nem precisa. Mas muitos probióticos não têm a cápsula gastro-resistente. Se você tomar no estômago vazio, morrem mais bactérias, é mais ou menos assim. Então tome no jantar, se for cápsula gastro-resistente, pode ser qualquer horário, nada disso quebra o jejum. O Inner Biome é para tomar em jejum, tá bem? Esse daqui, tome-se como se fosse um vinagre de maçã. Tá bom? E eu garanto, olha, muitas pessoas, inclusive, que estão com um platô, né, estão com estabilidade assim do peso, já não estão conseguindo perder mais, sei o quê, experimenta, toma 1 ou 2 frascos desses todos os dias antes das refeições, antes da refeição, uma vez só por dia, que você vai ver. Porque a gente sabe hoje que muito da perda de peso está relacionada com a nossa microbiota intestinal, tá? E você pode ser que ainda não esteja com a eu acho que tem o cupom Clube Ayub, tá? Eu não tenho certeza absoluta, mas se colocar lá, eu vou falar com o pessoal da Nuzeste para colocar o cupom lá. Não tenho certeza, mas deve ter. Não, o Inner Biome assim, pode ser que substitua. O princípio é diferente. O cloridrato de betaína, né, que deve ser o que você está perguntando, Anabela, isso daí já é você ajudar o seu ácido clorídrico, né? Quando você toma o vinagre de maçã ou esses produtos fermentados que tem uma acidez da fermentação, você vai estimular o seu ácido clorídrico, mas o natural. Você não está ali repondo, né, o ácido clorídrico que o cloridrato de betaína faz. É o substituto. Se você está se dando bem com cloridrato de betaína, continua, né? Se você quiser avaliar a melhora com esses dois, eu tenho certeza absoluta que muita gente que tem problema digestivo
vai melhorar com esse. O vinagre de maçã é excelente para Helicobacter pylori, tá? Excelente. Por quê? Porque o Helicobacter pylori não gosta da acidez. E como eu tô falando, tanto esse daqui, que também é bom para H. pylori, esse aqui melhor ainda, porque ele além da acidez, ele tem bactérias. E lembra disso, né? É aquela guerra entre as bactérias boas e o Helicobacter pylori. É a melhor forma de você eliminar o Helicobacter pylori do seu estômago. Não é jogando bomba atômica, né, de esquemas TRIPS, etc. Isso só se faz se você tiver úlcera gástrica, se você tiver problemas gástricos avançados. Quem tem uma gastrite crônica e Helicobacter pylori não se trata com, eu acredito, né, e leio vários artigos que falam a mesma coisa. Não estou sozinho nisso, tá? Vocês podem colocar aí na internet, em sites de busca de artigos científicos, coloquem, por exemplo, os Lactobacillus reuteri e o tratamento do Helicobacter pylori. Eu, por acaso, não sei se o Inerbiome tem Lactobacillus reuteri. Não sei se tem. Mas tomara que tenha, porque aí já é melhor ainda para o Helicobacter pylori, né? Porque tem acidez, tem probióticos e ainda vai ter a bactéria que mais atrapalha o crescimento, porque o Lactobacillus reuteri produz uma substância chamada reuterina, que é um antimicrobiano, e a reuterina inibe naturalmente a produção do H. pylori, a proliferação do H. pylori, entendeu? Então, isso aqui, eu já falei, olha, se toma 2,5 colheres de sopa antes da principal refeição. Se compra no site da Nuzest, tá? É www.nuzest.pt. E coloca o código Clube Ayub. Eu acho que tem desconto, não tenho certeza, mas se não tiver também eu vou mandar lá colocarem, porque eu estou fazendo aqui publicidade para eles e pronto. Gente, beijinho, boa noite, obrigado aí pela participação de tanta gente, vocês são muito lindos. Daqui sempre essa quantidade imensa de pessoas participando desde o início. Svetinha foi a primeira a entrar, a última a sair, e é isso, vocês são muito lindos, obrigado aí por mais uma quarta-feira maravilhosa com vocês. Beijinho, Aninha. Vamos todo mundo agora. Eu vou para casa descansar. Tô cansado, tenho que dormir cedo. E lembrando que semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, temos a Maratona do MES, tá? Para quem quiser participar e também fazer parte aqui da nossa família. Beijinho para todo mundo. Depois, quem quiser qualquer dúvida, depois nos escreve. Tá bom, gente? Boa noite. Obrigado por tudo.